Vamos mergulhar hoje numa história que vem lá das estradas cheias de névoa de Minas Gerais. É um conto arrepiante, sabe? Sobre um homem, um desejo proibido e o preço terrível que ele acabou pagando por isso. Pois é, essa história toda ela começa e termina com essa ideia. A vaidade, aquele orgulho tóxico, a teimosia em não aceitar a passagem do tempo, são exatamente esses os ingredientes que vão tecendo a armadilha mortal que está prestes a se fechar. E bem no centro de tudo isso, a gente encontra o nosso protagonista, o Antônio. Um homem que estava sendo consumido não por uma doença, mas por um veneno que ele mesmo plantou e regou, a pura inveja. A vida do Antônio era basicamente um poço de amargura. Aos 62 anos, ele se enxergava como um completo fracasso. Um carpinteiro que mal dava para o gasto, sempre coberto de pó de serra e frustração. Ele andava pelas ruas com um veneno no peito que era bem pior que a cachaça que bebia. A inveja de todo mundo que, na cabeça dele, tinha mais sucesso. E aqui a gente consegue ver, a raiz de toda essa inveja. De um lado tá a Maria, a esposa leal dele, 60 anos, só que para ele ela não era uma companheira. Era, na verdade, um espelho do próprio fracasso dele. E do outro lado? Do outro lado, as esposas dos amigos. Jovens, cheias de vida, elas eram tudo que ele queria ter. Não uma pessoa, mas um troféu, sabe? Um prêmio para mostrar para todo mundo que ele tinha vencido o tempo. Essa obsessão toda, esse nojo que ele sentia de si mesmo, acabou levando ele para um caminho sem volta. Numa noite de muita neblina, a vaidade ferida dele finalmente explodiu. Virou um grito na escuridão. E a escuridão respondeu. Depois do grito desesperado do Antônio, veio um silêncio que não era normal. O ar ficou gelado, pesado, com um cheiro de enxofre e de coisa podre. E foi aí que, saindo das sombras, apareceu uma figura para atender ao chamado dele. O homem da meia-noite. Definitivamente não era um homem comum. Era uma criatura alta demais, pálida como a morte, e com um sorriso largo, grotesco, que brilhava no escuro, cheio de dentes que pareciam agulhas. Uma visão que faria qualquer um em sã consciência correr. Mas a ganância cegou o Antônio por completo. A criatura nem precisou se esforçar muito. Ela ofereceu para o Antônio exatamente o que a vaidade dele pedia, atacando bem no ponto fraco. E o preço? Bom, era algo que naquele momento de orgulho ferido parecia não ter valor nenhum para ele. Cego pela promessa, Antônio apertou a mão gelada da criatura. E pronto, o pacto estava selado. Poucos dias depois, o prêmio profano dele apareceu. O nome dela era Isadora, uma jovem de 25 anos com uma beleza que era quase sobrenatural. Mas eram os detalhes que revelavam o horror. A pele tinha uma brancura estranha, doentia, os lábios um vermelho de sangue fresco e o mais assustador de tudo, os olhos dela, cor de âmbar, nunca jamais piscavam. Eram sinais claros da sua verdadeira natureza. No começo, foi a vitória com que o Antônio tanto sonhou. Ele desfilava com ela pela cidade, se sentindo um rei. Enquanto isso, Maria, a esposa leal que ele humilhou por tanto tempo, só pegou suas coisas e foi embora em silêncio, completamente devastada. Antônio achava que tinha enganado o tempo, enganado a própria morte. Só que a alegria do começo logo se transformou num terror sufocante. A realidade do pacto começou a aparecer da pior forma possível. O clima da casa mudou. O quarto onde eles dormiam ficou frio, um frio de congelar os ossos. E aquele cheiro, uma mistura de terra de cemitério com flores podres. Era só o começo do pesadelo que estava por vir. Olha só a velocidade com que o horror se instalou. Isso aqui não é envelhecimento natural, de jeito nenhum. Foi uma decadência violenta, acelerada. Em questão de dias, o corpo dele começou a se desfazer de um jeito grotesco. É como se décadas inteiras estivessem passando em poucas horas. E aqui vem a revelação terrível. Antônio percebeu com um pavor absoluto que a beleza da Isadora não era real. Ela era uma casca, um parasita que se alimentava da vida dele para manter aquela aparência jovem e perfeita. Ele não ganhou uma esposa, ele virou comida. Desesperado, ele bem que tentou fugir, mas o pacto era uma prisão. As maçanetas da porta viraram brasa pura nas mãos dele, trancando-o naquela casa de horrores. Não tinha escapatória. Um contrato assinado com a ganância nunca pode ser quebrado. O fim do Antônio era inevitável,
Mas a história dele virou algo a mais. Virou uma lenda, um aviso sombrio que foi passando de geração em geração. O carpinteiro simplesmente sumiu. O corpo dele, sem vida nenhuma, desapareceu sem deixar rastro. E a lenda conta que a casa continua lá, amaldiçoada, com a bela e eterna Isadora esperando, com toda a paciência do mundo, pelo próximo tolo dominado pela vaidade. Moral da história? Não existem atalhos. O que o diabo oferece não é presente. São empréstimos com juros impossíveis. São ilusões alugadas. E o preço é sempre a alma. O que a gente aprende com isso, então? Que a história do Antônio é um aviso dos mais brutais. É um lembrete de que desprezar o que é real para correr atrás de uma ilusão só para alimentar o ego, isso sempre, sem exceção, termina em tragédia. E no fim, essa lenda deixa uma pergunta no ar. Uma pergunta que, olha, atravessa o tempo. Por isso, fica o aviso. É bom pensar muito bem antes de sussurrar um desejo no escuro. Porque alguns pactos, aqueles feitos à meia-noite, simplesmente não podem ser desfeitos. Nunca.